Recentemente, a terceira temporada de The Boys foi lançada e nós fomos apresentados a novos supers muito fortes. Tivemos o V-24 dando poderes para o Bruto e o Huey e muito mais coisas. Mas enfim, hoje para aumentar um pouco do hype dessa série aqui no canal, eu resolvi lhes trazer o meu ranking dos personagens mais poderosos de The Boys. Se você, assim como eu, é fã dessa obra, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo para ajudar o seu Winchester aqui. Vocês não fazem ideia do tanto que eu me esforço para fazer um bom conteúdo para vocês. E o mínimo que eu peço em troca é um gostei seu nesse vídeo. E também se inscreva para fazer parte da nossa família Winchester e ativem as notificações para não perderem mais vídeos de The Boys aqui no canal. Muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos novos Winchesters e agora sim, vamos para o ranking. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. E abrindo a nossa lista em 12º lugar temos a Cindy. Essa, para quem não está lembrado, é aquela mesma super que explodia cabeças lá na segunda temporada. Não se sabe muito sobre sua história na série, mas o pouco que nós tivemos dela já deu para entender que ela pode sim estar ranqueada nessa lista. Os poderes dessa mina consistem em uma telecinese altamente poderosa e perigosa para qualquer um. O que nós vimos na série nos deu a entender que ela foi capturada e sofreu vários experimentos com o composto V, o que deu a ela todos os seus poderes gigantescos. Cindy tem força o suficiente para amassar portas de aço pesado com certa facilidade. Ela também pode explodir crânios humanos como se fossem bolha de sabão. Embora não pareça, a Cindy é sim uma das supers mais poderosas da obra. E ela poderia sim estar bem melhor ranqueada nessa lista, mas por falta de feitos e material sobre a personagem na série, ela fica em 12º lugar por enquanto, pois futuramente ela pode sim subir de ranking. E já vão me desculpando fãs da personagem, mas em 11º lugar eu deixo a Fêmea, ou para os mais íntimos, a Químico. Químico não é uma super tão impressionante em termos de quantidade de poderes e habilidades, porém ela é sim uma das mais fortes de toda a série. Químico antes era uma terrorista que sofreu experimentos com o composto V, ganhando atributos físicos além de qualquer outro super comum. Ela tem super força, super resistência, super regeneração e é mestre em combate corpo a corpo. Com suas habilidades ela conseguiu lutar brevemente contra um super como o Black Noir. Porém isso não foi algo tão grandioso, pois ela mais apanhou do que bateu. E no final do combate ela acabou morrendo por um breve período. Químico resistiu aos ataques de supers como Trem-Bala, Black Noir, Tempesta e Soldier Boy. Mesmo sem poderes, ela tem força suficiente para matar alguém de mãos nuas. E isso sim é muito impressionante se compararmos com outros humanos comuns. Ela é sim muito forte, mas quando ela sozinha lutou contra Trem-Bala, Black Noir e Tempesta, ela se ferrou bastante. E por esse motivo que ela está em 11º lugar dessa lista. Mas ela se mostrou forte o suficiente para surrar alguém como a Tempesta. Claro que ela estava junto da Maeve e da Luz Estrela. Agora, se ela estivesse sozinha, eu duvido e muito que ela teria conseguido fazer aquilo que ela fez. Então, até o momento, ela fica em 11º lugar na minha lista. E em 10º lugar está o irmão da Químico, o Kenji. Kenji também é um super que possui telecinese. Porém, a telecinese dele é, na minha opinião, ainda melhor do que a da própria Cindy. Kenji em outros atributos como resistência ou regeneração peca muito, porém sua potência telecinética é muito grande. Primeiro que o cara consegue erguer um navio inteiro com telecinese, derrubar um helicóptero com um ataque, afundar alguém como Capitão Pátria com destroços de rochas e um ônibus. Mas claro que para alguém como Capitão Pátria isso foi no mínimo uma poeira no seu ombro. Enfim, o cara é bem brabo mesmo. Com suas habilidades telecinéticas ele também é um real perigo para muita gente. Mas quando ele tentou enfrentar alguém como a Tempesta, ele se ferrou demais e acabou morto tendo suas mãos e seu pescoço quebrados pela mesma. Então, por falta de outros atributos como resistência e regeneração, ele fica em 10º lugar dessa lista. Ele também pode se dizer que, assim como a Químico, é um bom combatente físico. Porém, isso não foi tão bem explorado na série. Somente nos seus poderes telecinéticos ele pode sim estar ranqueado nessa lista tranquilamente. E em 9º lugar eu deixo a Luz Estrela. Me desculpem fãs dela, mas essa é minha opinião.
Na lista dos mais poderosos ela está sim em 9º lugar, pois em combate ela não é tão eficiente como os próximos da lista. Mas isso não quer dizer que ela deva ser subestimada. Luz Estrela foi uma das últimas integrantes dos 7 na primeira temporada. Ela é sim uma dos membros mais poderosos. Primeiro que ela tem força suficiente para levantar um carro e apoiar ele com um único braço. Ela pode socar uma parede sólida de concreto como quem bate um travesseiro. E o mais roubado de longe é sua manipulação de luz. Com esse poder ela pode absorver, carregar e disparar ataques de luz altamente potentes. Quanto mais energia ela absorve, mais poderosos seus ataques ficam, podendo até mesmo cegar pessoas instantaneamente, ou até mesmo queimar elas graças ao calor gerado pela sua liberação de luz. Ela também é muito resistente, pois resistiu a tiros de calibre 50 e aos raios da tempesta, ou seja, ela é muito roubada, podendo até mesmo ser um enorme problema para qualquer personagem dessa lista se bobearem. Ela, depois de absorver uma quantidade altíssima de energia, conseguiu derrubar alguém como Soldier Boy. Claro que não matou o cara, mas conseguiu causar certo dano nele. E quando vocês virem aonde o Soldier Boy está nessa lista, vocês vão ter uma noção do quão absurdo esse feito da Luz Estrela é. E claro que em combate corpo a corpo, ela pode ser derrubada por qualquer super mestre em artes marciais. Porém, os poderes dela são tão elevados que nem faz diferença ela ser habilidosa em combate ou não. E é por isso que ela fica em 9º lugar. Agora, muita gente pode ficar com raiva de mim. Mas fazer o que, galera? Essa é minha opinião. Em 8º lugar eu deixo o nosso querido Huey com o V24. Isso pode ser uma surpresa para muitos, mas ele sem dúvidas merece estar aqui. Sem o V24, o Huey é praticamente o cara mais fraco de The Boys. Porém, com o V24, ele entra fácil no meu ranking dos mais fortes. Huey com o V24 possui super força, resistência elevada e teletransporte. Porém, o seu teletransporte só pode mover materiais orgânicos. Ou seja, quando ele realiza seus teletransportes, ele acaba sem nenhum tipo de roupa no seu corpo. E o mesmo vale para quem ele teletransporta junto dele. Huey com o V24 tem força suficiente para segurar por um breve tempo o Capitão Pátria junto do Billy Bruto e do Soldier Boy. Ou seja, de fraco o Huey não tem nada. Claro que na luta contra o Capitão Pátria, o Huey foi o que menos deu trabalho para o mesmo. Porém, para ele junto de mais 2 supers conseguir conter alguém como o Capitão Pátria, isso é um baita feito absurdo. Então, sem dúvidas, Huey merece estar nessa colocação na minha lista. E em 7º lugar está a deputada Victoria Newman. Tá, eu sei que em atributos como força, resistência, regeneração e velocidade ela não passa de uma humana comum. Porém, os poderes dessa mulher fazem com que ela mereça estar nessa colocação. A deputada Victoria Newman é a filha adotiva do diretor da Vogue, Edgar Stan. Assim como os demais, ela também foi exposta a experimentos com o composto V desde que era uma recém-nascida. Dentre alguns supers como Capitão Pátria, Tempesta e supers poderosos, ela é basicamente uma super comum. Agora, dentre os supers comuns, que não possuem poderes tão altos, ela é um verdadeiro monstro. Ela possui alguns poderes que eu não sei ao certo se podem ser considerados como telecinese, pois ambos são muito parecidos, mas ela tem o poder de explodir qualquer tipo de organismo ou superfície. Até o momento, é só isso que eu sei. Mas não se enganem, esse poder dela é perigoso até mesmo para supers como a Luz Estrela e outros. Ela pode literalmente explodir a cabeça ou qualquer outra coisa com um pensamento ou ondas de choque. Eu ainda não sei bem como funcionam esses poderes, mas pelo que a série nos mostrou, aparentava em muito isso. E para esse poder afetar até mesmo supers com resistência elevada, isso é um baita poder absurdo. E só por esse motivo que ela merece estar nesse ranking. Justamente por ela conseguir explodir cabeças e partes de corpo de seres com resistência a armas humanas. E em 6º lugar, temos um dos supers preferidos da galera, o Black Noir. Esse é pra mim o melhor membro dos 7, e antes do Soldier Boy, ele era meu personagem favorito da série. Black Noir não possui poderes tão impressionantes como o Capitão Pátria, porém esse cara é algo surreal para um super. Black Noir antes era um membro do grupo chamado Revanche, liderado pelo Soldier Boy. Atualmente, ele é um ex-membro dos Seven. Black Noir era um real monstro para um super. O mesmo possuía super força,
regeneração acelerada, resistência sobre-humana, e ele era mestre em artes marciais e armas brancas, como espadas e adagas e etc. As habilidades desse cara são tão altas que o mesmo conseguiu derrubar a Químico em combate, e só lembrando que a Químico em combate físico é um monstro, e mesmo assim contra o Black Noir ela era quase nada. Ele também quase matou a Luz Estrela em combate, e vai por mim, se não fosse pela Maeve, a Luz Estrela provavelmente estaria morta agora. Sua força é capaz de jogar um super através de uma grande parede grossa de concreto e destruir pilares desse mesmo material. Ele também resistiu à explosão do terrorista Nakib na cara dele, e ele mal saiu do lugar. Você tem noção de que ele levou uma bomba provavelmente mais potente que uma C4 a queima-roupa e nem saiu do lugar? Isso é muito absurdo. Porém, esse monstro foi derrubado pelo Capitão Pátria, então seu lugar nessa lista é mais que merecido. E chegamos ao top 5, e nele eu deixo a nossa querida rainha Maeve. A Maeve só está nessa colocação pois eu a considero como uma das mulheres mais poderosas da série, e também porque a mesma demonstrou ser bem superior ao próprio Black Noir. Maeve é basicamente uma versão nerfada da Mulher Maravilha. Ela possui super força, super resistência, regeneração, e ela também é mestre em combate físico e combate armado. Essa mulher é um absurdo. No início da obra, ela se permitiu ser atropelada por um carro forte e nem saiu do lugar. Ela literalmente parou um veículo blindado sem sair do lugar como se não fosse nada. E o veículo estava descontrolado em alta velocidade. Ela também é capaz de resistir a vários tiros de uma M4A1, uma das armas mais potentes do mundo. Ela também demonstrou ser capaz de derrubar alguém como o próprio Black Noir. E ainda foi capaz de trocar golpes como ninguém mais e ninguém menos que o próprio Capitão Pátria. Mas na luta entre os dois ela quase morreu. E ainda perdeu um olho no processo. Mas fora isso, ela é sem dúvidas uma das personagens mais fortes de toda a obra. E seu lugar aqui é muito merecido. E em quarto lugar, um dos meus personagens favoritos, Billy Butcher com o V-24. Eu sei, é estranho ver ele um pouco mais cedo nessa lista, porém, minha opinião. Billy Butcher ou Billy Bruto, chamem como quiser, é sem dúvidas um dos FDP mais amados de The Boys. O cara é muito insano. Ele humano não é lá grande coisa, nem mesmo para supers comuns. Porém, após se drogar com o V-24, o cara teve força o suficiente para trocar golpes com o próprio Capitão Pátria. Butcher é simplesmente o cara que mais despreza os supers no mundo. A gente sabe o porquê desse ódio dele. Porém, o cara leva isso tão a sério que põe em risco os próprios companheiros do seu grupo. Butcher, após receber o V-24 da Rainha Maeve, ganhou poderes absurdos. Ele ganhou super força, super resistência e regeneração, e a habilidade de disparar lasers pelos olhos. Esses lasers do Butcher são tão poderosos que foram capazes de partir um carro ao meio e ao mesmo tempo matar o super chamado Pólvora. Esses lasers também são tão fortes que podem rivalizar com os lasers do próprio Capitão Pátria. Falando em rivalizar com o herói mais poderoso do mundo, Bruto foi capaz de trocar socos e literalmente espancar o Capitão Pátria junto do Soldier Boy. Ele também resistiu a um laser em cheio do mesmo no meio do peito e saiu ileso do golpe. Porém, com tudo isso de poder, o Capitão Pátria se mostrou demais para o Bruto. E por esse motivo ele merece estar aqui, nessa colocação. E em terceiro lugar está a mulher mais poderosa da obra, Tempesta. Se você discordar de mim com a posição dessa mulher, eu quero que vocês antes deixem eu me justificar do porquê ela estar em terceiro lugar. Tempesta é a mulher atualmente mais poderosa de The Boys. Seus poderes estão além de quaisquer outros supers. E eu creio que ela é sim mais poderosa que o próprio Butcher com o V-24. Tempesta tem super força, super resistência, super velocidade, voo e manipulação de eletricidade. Em força, essa mulher é um monstro. Ela é capaz de quebrar paredes sólidas de concreto e destruir boa parte de um prédio com seus poderes. Sua força está além de supers como Kimiko, Kenji, Luz Estrela, Ryu e Butcher, Black Noir, enfim. Sua resistência é surreal. A mesma resiste a golpes do próprio Capitão Pátria e aos lasers dele. E os lasers do Capitão Pátria eram tão fortes que eram capazes de partir um jato particular ao meio com uma única rajada. E a Tempesta levou direto esses lasers no meio do peito e resistiu de boa, como se não fosse nada.
Ela também resistiu aos lasers do próprio Ryan, o filho do Capitão Pátria, que mesmo deixando ela totalmente arrebentada, ela ainda estava viva e se regenerando aos poucos. E antes disso, a mesma havia sido espancada por 3 supers, que no caso eram a Rainha Maeve, a Kimiko e a Luz Estrela ao mesmo tempo. Ou seja, para derrubar essa mulher precisou de 3 supers. Tipo, isso é muito surreal. Porém, uma coisa que eu não entendo até hoje é que a mina resiste a tudo isso que eu falei, mas não consegue resistir a uma mísera facada no olho. E tipo, a faca não era nem própria para ferir supers nem nada. Tipo, não dá pra entender. Mas enfim, ignorando essa facada no olho, essa mulher é muito absurda e provavelmente uma das únicas que podiam bater de frente com o Capitão Pátria. Falo de igual para igual e no mano a mano. E por isso que eu a coloco numa posição acima do próprio Butcher, justo pelo fato de eu achar que ela é muito superior ao mesmo. E em segundo lugar, o meu atual personagem favorito da obra, o próprio Soldier Boy. Soldier Boy era antigamente o super-herói mais poderoso do mundo e o antigo líder do grupo Revanche. Na sua época, ele era praticamente imbatível. Não existia ninguém e nada capaz de ir contra sua força. E atualmente ele é para mim o segundo personagem mais poderoso de toda a obra. Soldier Boy possui super atributos físicos como super força, super resistência, super durabilidade e super regeneração. E também o mais roubado é o seu poder de explosão radioativa. Com essa explosão o cara pode basicamente anular qualquer tipo de poder de qualquer tipo de super. Até mesmo do próprio Capitão Pátria. Porém, você me pergunta, se esse cara tem essa habilidade roubada, por que ele está em segundo? Justamente pelo fato de que, em todos os outros atributos, ele é muito inferior ao Capitão Pátria. No mano a mano, sozinho contra ele se ferrou e muito. E se não fosse pelo Butcher, ele teria se ferrado ainda mais. Sua explosão é poderosa o suficiente para explodir uma boa parte de um prédio e matar dezenas de pessoas, provavelmente levando junto um quarteirão inteiro. O Soldier Boy também é um veterano de guerra, portanto ele detém de treinamento militar e é muito eficiente no uso de armas de fogo e armas brancas. Porém, sua arma principal é o seu escudo de metal, que demonstrou ser muito mais pesado e muito mais resistente do que aparentava ser, sendo quebrado apenas pela combinação dos lasers do Capitão Pátria e do Billy Butcher. Enfim, esse cara foi um dos maiores monstros de toda a obra. Porém, o próximo de agora, que eu imagino que vocês já saibam de quem estou falando, é superior a ele em todos os aspectos. E em primeiríssimo lugar, surpreendendo o total de 0 pessoas desse canal, o herói mais poderoso do mundo, o Capitão Pátria. Esse é sem sombra de dúvidas o personagem mais poderoso de toda a obra. O Capitão Pátria é basicamente um deus. Seus poderes são praticamente os mesmos do Superman, em uma versão meio que nerfada. Ele possui super força, super velocidade, invulnerabilidade, regeneração, visão de calor, visão de raio-x, super audição e super olfato. Ele também demonstrou ser mestre em combate físico e um dos oponentes mais monstruosos de todos. Esse cara é completamente sádico, cruel e impiedoso. Ele só se importa com seus objetivos e sua fama. Capitão Pátria foi criado para ser o herói mais poderoso do mundo, poderoso em absolutamente tudo. E o que muitos de vocês já devem saber, na série ele é o filho do próprio Soldier Boy. O Capitão Pátria tem força para esmagar crânios humanos como se fossem papel. Seus lasers podem partir absolutamente tudo. Sua visão de raio-x pode enxergar através de qualquer superfície sólida, exceto o zinco. Ele tem velocidade para ir de uma cidade a outra em minutos, e em combate no mano a mano ele subjugou o próprio Soldier Boy. E se não fosse pelo Butcher, com certeza o Soldier Boy estaria morto. Sua resistência é tamanha que ele resistiu a destroços que pesavam dezenas de quilos ou até mesmo toneladas, jogados em cima dele com muita força pelo Kenji. Ele surrou a Maeve e ainda perfurou um de seus olhos. Ele matou o Black Noir, partiu um jato particular ao meio, surrou o Butcher, Soldier Boy e Huey juntos, sendo que mesmo os três o segurando com o máximo de suas forças, ninguém ainda assim foi capaz de contê-lo. Só lembrando que se ele fosse atingido pela explosão do Soldier Boy, ele teria sim perdido seus poderes.
Então, se nem mesmo 3 supers são capazes de conter esse cara, quem poderia parar ele? E é por esse motivo que ele merece estar em primeiro lugar nesse ranking, como o atual personagem mais poderoso de The Boys. E aqui vale a pena destacar algumas menções honrosas que não apareceram na lista. Translúcido, Trem-Bala, Ryan, filho do Capitão Pátria, Facho de Luz, Condessa Carmesim e Pólvora. Bom pessoal, esse foi o meu ranking dos mais poderosos de The Boys. Agora me digam vocês, concordam com a minha lista? Ou vocês discordam sobre alguma colocação de algum personagem? Faltou alguém aqui nesse ranking? Comentem aí que eu irei ler a todos. E por favor não esqueçam de deixar o gostei no vídeo e da sua inscrição no canal, que é muito importante para aumentar a nossa família Winchester e fazer esse canal ser reconhecido. E também não esqueçam de ativarem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos sobre The Boys e outras séries aqui no canal. Desde já agradeço a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus caros Winchesters.